No solo controlado de hoje, teremos um assunto extremamente técnico, mas muito importante para a aviação nos dias de hoje: o simulador de voo. Um recurso que gera segurança e que traz habilidade tanto para pilotos como para entusiastas da aviação. No solo controlado, volta já já. Do solo controlado. Para falar sobre simulador de voo, nós estamos recebendo hoje aqui um amigo muito querido e uma capacidade na aviação aqui no Nordeste, em especial aqui em Pernambuco, o comandante Ralph de Carvalho, piloto, instrutor de voo em algumas instituições aqui, como a Nave Treinamentos, a Vector, e agora está liderando a equipe da Propag Aviação, uma empresa que é especializada na simulação e treinamento, né, utilizando simuladores de voo. Comandante Ralph, muito bom ter você aqui para esse bate-papo, né, e vamos tentar elucidar algumas dúvidas e falar sobre a utilidade desse equipamento tão importante na aviação hoje. Obrigado, Durval. Um prazer estar com você aqui, o comandante Durval e sua equipe. E excelente trabalho de vocês. Eu agradeço e saúdo a você e a toda a comunidade aeronáutica. É um prazer. Eu me considero ainda um discípulo da aviação e aprimoramento faz parte da vida do piloto. Ralph, vamos lá. Hoje a gente vê cada vez mais os simuladores de alto nível das grandes empresas aéreas focando muito nisso. Mas a gente vai tentar vir para uma conversa mais de raiz, né? Hoje, na formação do piloto, qual a real importância de utilizar o simulador de voo e como isso ficou mais fácil, o acesso? Qual é a sua visão assim, para quem está começando na aviação, a utilização do simulador? Excelente. O uso do simulador hoje se tornou imprescindível. Nós temos historicamente, a gente tem registro de alunos nesta geração atual que, pelo contato tão acirrado com o simulador, a gente vê um impacto no rendimento dele na hora de entrar no voo real, né? É imprescindível desde a sua base, né? E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas o simulador não se aparta mais da aviação. Diga-se de passagem, aqui eu fecho esse preâmbulo, o simulador do mais básico hoje que você possa imaginar, há 20, 30 anos atrás, era um equipamento extremamente avançado em algumas escolas e alguns centros de treinamento. Então, hoje, o mais simples traz avanços que há 20, 30 anos seria inimaginável a qualquer garoto, qualquer criança, qualquer jovem poder acessar. O simulador, durante um tempo, devido àqueles jogos, era visto como um brinquedo, né? O pessoal brincava com o simulador de voo. Daí a ele se transformar em uma ferramenta para o aviador, né? Houve algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos. Basicamente, qual é essa diferença? Então, na prática, vamos começar da base para cima. Na prática, as escolas de aviação, sobretudo as que, para o pessoal aí da aviação vai entender, o RBAC, né? 141, que são os CIACs conhecidos, né? Os Centros de Instrução de Aviação Civil, o mais simples dele é uma ferramenta que, o que pegou do virtual, que seria um game, né? É propriamente isso na linguagem de hoje, é o game, que era um brinquedo e é um simulador. Menino, vai estudar e tal. E ele estava ali estudando. Mal sabíamos nós. Hoje, tudo aquilo ali passou a ser materializado em hardware, em cockpit, em um espaço, em um assento, ergonomia. Você vai trabalhar ergonomia, você vai trabalhar memória muscular, você vai memorizar o six-pack, no caso dos instrumentos, do posicionamento deles. Então, isso no básico. Eu quero pontuar aqui, para que a gente não... hoje a escola dá subsídios suficientes através desse simulador para que um jovem, uma jovem possa, ou um piloto, possa voar por instrumento 100%. Então, nós estamos agora numa transição entre a navegação convencional, falando de voo por instrumento, a radionavegação,
até o RNP, né? Esse mesmo simulador, ele entrega isso. O simulador que antes utilizava os instrumentos chamados analógicos, os reloginhos ali, que a gente chama de convencional, a navegação radionavegação, hoje foi implementado. Então esse hardware ele foi evolvendo ali, foi ampliando. E atende o 141, atende às demandas do RBAC 61, que é exatamente a provisão das habilitações. No caso aqui específico, o foco geralmente para a galera que está entrando é o IFR, Instrument Flight Rule, regra de voo para o instrumento. Mas existe inúmeras frentes que podem ser trabalhadas nesse simulador como ferramenta, nossa ferramenta de treinamento. Entendo. A nível da exigência da ANAC, vamos dizer assim, o piloto ele precisa ter horas de simulador no PP. O cara está entrando para voar, até quando e quando ele usa o simulador na formação? Em média, é recomendado 5 horas. São fases de adaptação. Não há uma substituição. De forma alguma, a ANAC abre mão disso, porque ele está tendo contato inicial com o avião, ele tem a dependência e a necessidade, a inerência de ter o voo real. No entanto, 80% voo real, né? No máximo 20%, para a gente pôr em números aí, em percentuais. No entanto, torna-se imprescindível, como eu falei no início, porque o simulador é um instrumento pedagógico que vai orientar o aluno. Então, por exemplo, fonia, ele vai ter mais segurança, né? O reconhecimento dos instrumentos e suas funções, manobras básicas, o deslocamento no solo, o fazer o táxi, o fazer o check durante o táxi, a parada, os cheques de magnetos e assim por diante. Eu cito como exemplo, né? Mas ele vai decolar, ele vai voar, ele vai ter algumas manobras básicas. Então, essa noção é importante. Por exemplo, observar os instrumentos vitais para aquele momento crítico do voo. Então, ele vai rodar a aeronave, ele vai saber a velocidade do rotate, ele vai saber a velocidade de subida. Tudo aquilo que vai ser marcado para que ele tenha como parâmetros de operação da aeronave, ele vai ter no simulador. Quando ele chegar na aeronave, é diferente. Vai ser muito mais, a assimilação muito mais fácil. Ele vai estar mais, assim, familiarizado com isso, né? Você diminui, digamos assim, a carga cognitiva do impacto de tão somente pegar o menino lá, o jovem, o homem ou a mulher, e colocar na cabine, olha, avião, fulano, avião, e causa aquele choque, porque realmente toma, né? A cabine cresce sobre ele. Nessa transição é mais suave. Isso é comprovado, isso aí com estudos de perto. Independente da obrigatoriedade da exigência, né, cabe a cada aluno buscar estar treinando, né? Porque o custo é infinitamente menor. Sim. O custo é menor, a otimização do tempo. Por exemplo, você tem o tira-teima, você volta a aeronave para a posição. Olha, o que você fez aqui? Vamos analisar. E você vai dando autonomia a ele. Ele pode errar mais do que o suficiente, mais do que a margem permitida num voo real com um instrutor treinado permite, né? Até porque o voo é real. Mas você vai mostrar a ele a causa e o efeito, as consequências de uma manobra negligente ou algo desse tipo. Então, a gente vai poder abordar isso desde o seu início, da base. Né? O Ralph, o cockpit do avião, lógico, a gente sabe que ele é mantido, todos os seus instrumentos e tal. O aluno lá, ou quem esteja voando, voa com o instrutor do lado, como se estivesse no avião. A mesma configuração. Sim. E você ainda tem um aporte de mais um técnico monitorando o voo, criando dificuldade, como é que é feito isso aí? Normalmente o instrutor ele vai dar os insights, certamente simulando um voo real, o instrutor vai estar com ele lado a lado, né, pela disposição ali da cabine, me acompanha aqui, faz aqui e tal. Se ele não tem intimidade nenhuma com simulação ou com voo,
Isso vai ser acompanhado de perto. Mas o próprio instrutor ou uma terceira pessoa pode ir lá e temperar esse voo. Entendo. Mudar a meteorologia. Ele ali vai ser senhor do cenário. Sim. Cenário ali em jogo. Entendo. O que é muito interessante. Exato. E vai criando as dificuldades que podem acontecer Sim. no voo real, né? A proposta da Propag Aviação, pelo que a gente entende, é uma empresa nova que está chegando aqui na Zona Sul, né, disponibilizando esse simulador de voo, não só para pilotos, mas também para aficionados e pessoas que queiram também conhecer e voar uma aeronave. É um avião bimotor, um avião que tem vamos dizer assim, uma configuração um pouco já mais avançada, no caso. Muito boa. É um avião multimotor, é o B-58, o Beechcraft, né, o Baron 58. Full IFR, ele completamente funcional, com todos os analógicos, com toda a radionavegação e o RNP que eu citei, você tem lá um GPS. É um ATD, que é o chamado Advanced Aviation Training Device, dispositivo de treinamento de aviação avançada. Ou seja, você pega aí desde a base até o mais avançado, o camarada que vai voar por instrumento. O que a gente, como produto, como ferramenta, oferece através desse simulador? Ele é um simulador, não há a necessidade da certificação, ele não é homologado, mas ele é idêntico ao homologado. E aí, a que se aplica? Ao entusiasta, você que quer voar, né, pela primeira vez, quer se divertir, quer conhecer, é uma experiência única, né, de 1 hora aí de voo, ou um pouco mais, qual seja. Você tem, no caso, treinamento recorrente do piloto. Vamos falar agora de um piloto profissional. Olha, amanhã ou daqui a algumas horas eu vou fazer um voo check. Eu queria dar um repasse. Vem para cá, está ali à sua disposição. A gente tem cartas de procedimentos. Você está ali, a localização é ótima. Eu não sei se eu posso mencionar. Pode sim, dá ali, o famoso Setúbal, que é Boa Viagem. Né? A localização é muito próxima ali do colégio americano, na escola americana. E assim, próximo aeroporto, né? Próximo aeroporto, pessoal, ou seja, a logística é muito ágil. O pessoal está ali de braços abertos, vai lhe receber. Existe uma escala de instrutores, não só minha pessoa, tem outros instrutores bem proficientes, vão te orientar, te ajudar e certamente pagar pane, pagar as surpresas nesse cenário. A gente tem um monitor à parte exatamente da instrução que vai temperar, eu costumo brincar, né? Temperar o voo. Vai colocar teto baixo, vai trazer turbulência, vento, simular panes de motor, você voar single engine, enfim, tudo que se pode fazer ou que você não esperaria ou não deve acontecer, mas tem pode, que ser treinado. Tem que ser treinado. Então, esse profissional também pode, ele é recorrente, ele não vai contar a hora, ele vai, na realidade, desenferrujar, digamos assim, e vai se preparar ali para um recheck que é todo ano. Né? Todo ano, pelo menos a cada ano, você tem um recheck do IFR. Você tem treinamento do chamado LOFT, que é Line Oriented Flight Training, que é o treinamento de voo orientado à linha. Isso pode atender o pessoal do 121, né? Por exemplo, como a tripulação reage, né? Como ela interage, no caso do CRM, o nosso famoso CRM. Então, você tem isso aí. Você tem treinamento de equipes de diversas aplicações e missões, não só o 121, o 135, né? O da 91, o RBAC 91, que é aviação geral. Todo mundo da aviação voa de igual forma, faz uso desses instrumentos. Essa oferta de demanda, né, que esse equipamento e os instrutores, né, nós temos instrutores com experiência larga, não só com você, o Léo e o Silva Filho também, que é o papa aqui do simulador de voo, né, tá lá no time da Propag Aviação. Exatamente. E assim, a gente tem o lado também das pessoas que estão para fazer seleção em empresas, né? Às vezes você vai ser submetido a uma seleção numa empresa e aí passa lá para dar uma treinada. Como é que funciona isso? Silva Filho tem experiência, inclusive em alguns desenhos, digamos assim,
de seleção, de preparatório, o que é pago, digamos assim, o que é prestado ou cobrado ali no simulador. Ele tem uma larga experiência em voo por instrumento e ele traz isso para o aluno. Acho isso fantástico. A gente sabe exatamente ali o tendão de Aquiles e vai identificando e vai polindo isso e vai formando ali, trazendo os devidos ajustes e dando sem estresse, né, de uma maneira muito confortável, dando esse treinamento. Quanto mais treinamento, melhor. O recomendado, sobretudo aos pilotos IFR, falando agora para o profissional, para uma pegada mais profissional, que o IFR não tem meio termo, ou é ou não é. Então, abre essa caixa de Pandora, desmistifica isso aí. Okay. Então é muito bom, de uma maneira confortável, traz. Porque apesar de nós voarmos RNP, que é praticamente seguir ali, né, a radionavegação é muito cobrada. E o piloto que tem uma boa interpretação, né, do VOR, entrada, saída, setorização, procedimentos, execução dele, né, interceptar um lock, né, enfim, fazer o uso do ILS. Se ele não, mesmo hoje com a facilidade do RNP, o pessoal sabe o que eu estou dizendo aqui, né, o pessoal mais de rostinho colado com a aviação sabe do que eu estou falando, é necessário, é cobrado e na prática é necessário no dia a dia. Então, você tem esse pessoal aí dando esse suporte. Deixa eu agora pensar um pouco em mim, né? Assim, no meu interesse, assim, como piloto, né, também, e da minha galera lá, o pessoal que voa ali, o experimental, o avançado, tal e tal. Eu sinto essa necessidade, né, eu vou voltar a falar do IFR mais para frente, no nível mais profissional, mas vamos tentar trazer esse pessoal que voa, essa aviação que a gente faz, qual a necessidade, quantas horas seria necessária para treinar ou para mantê-los assim? Eu sei que cada um tem uma forma melhor de aprendizado e tal, mas o que é que você indicaria para essa galera que está voando aí o experimental, que queira fazer um pouco de simulador? Então, nós sabemos claramente que o pessoal, no caso, né, o CPA da experimental, hoje nós temos equipamentos super avançados, né? Voa acoplado em piloto automático, tem RNAV, mas não na categorização e nem na autorização para tal, por força de regulamento, né? É bom que se deixe claro e nós somos fortes defensores. Eu sei, você como aviador, né, como um entusiasta e tudo, eu também, o pessoal que voa sob regra de voo visual. No entanto, eu entendo que uma proficiência a mais dá esse aguçado, pelo menos noções do voo por instrumento. Sim. É um fator de segurança, às vezes decisivo, em uma fase de transição no teu voo. Por exemplo, uma navegação, onde você vai talvez foi uma contingência, você ficou guardado. Não recomendo a ninguém. De novo, a regra é 5.000 metros, visibilidade 1.500 vertical, né, em relação à base das nuvens. Essa é a regra do voo visual nossa, né, VMC, VFR. No entanto, dar a você subsídios para que você avalie e, se por acaso na contingência ocorrer, você faça uma curva de reversão, 180 graus, meia volta volver, faz a sua alternativa ou volta para o seu aeródromo de origem com segurança. Então eu recomendo a você, também entusiasta, piloto, né, da aviação experimental, né, do CPA. Agende lá, faça sua experiência, tenha uma condição de voo por instrumento, mesmo brincando descontraídamente, o pessoal lá, eu tenho certeza, os instrutores, o instrutor do horário vai dizer assim, olha, dá uma olhada aqui no six-pack, nos 6 instrumentos, né? O horizonte artificial, velocímetro, horizonte artificial, altímetro, horizonte artificial, climb, horizonte artificial, giro, horizonte artificial, turn coordinator. Você vai aprender a usar os olhos nos instrumentos, sair com segurança e voltar para casa VMC. Então isso na Propag Aviação, o CPA pode chegar lá que ele... Pode, que não morde. Não.
Muito bom. É bom saber, porque assim, a gente tem uma crescente no número desses aviadores que estão adquirindo aeronave, o Sim. pessoal que está, né? E aí, às vezes, na afã de você estar voando e tal, e às vezes você é surpreendido já aconteceu comigo, né? E aí você é surpreendido por um mau tempo súbito, por menos tempo que dure você ali guardado, mas são segundos que são terríveis para quem está no cockpit. Na sua tomada de, permita-me interromper, peço desculpas, na sua tomada de decisão é importante, inclusive a avaliação. Você diz, opa, deteriorou, eu estou no meio da rota, para onde eu vou voltar, como está o curso traseiro, digamos assim, dessa rota, e sair com segurança. Até para você tomar a decisão para que lado você vai girar, né? Manter sua altitude, alternar. Então isso te dá uma segurança a mais, né? Os básicos, inclusive é recomendado no PP também, né? O pessoal começa hoje é requerido, só para uma ideia, para o pessoal da homologada, no caso do PP avião, são 5 horas de navegação em comando, solo. Então, assim, para você soltar um camarada desse, é importante essa visita lá. Então, a gente, sempre antes da navegação, a gente tem horas ali dispersas, bem investidas, bem gastas no simulador. É muito interessante, assim, a gente fala muito disso, mas a gente só sente a necessidade quando você passa por uma situação dessa. Né? E aí a gente às vezes acha que não vai acontecer, que, né, normalmente já faz o planejamento de voo, o tempo em rota está tudo tranquilo e tal, e às vezes você é surpreendido e isso muda um pouco o humor seu na cabine. Né? É uma coisa bem complicada. Mas assim, vamos lá agora voltar para o assunto do IFR, mas mais para o pessoal mais profissional, que precisa estar se rechecando, se atualizando, inclusive na questão de quem voa, né, com 2 a bordo ali, essa relação de cabine numa situação dessa. Esse tipo de treinamento também faz parte do que vocês estão propondo na Propag, é isso? Sim. Em diversas missões, como eu falei, RBAC 121, geralmente eles têm o 142, o CETAC, eles são treinados dentro, in-house, né? Dentro da casa. Mas no caso 135, ou até missões específicas no 91, ou seja, o pessoal da aviação ligado à aviação geral, aviação executiva, isso aí conleva aviação executiva, o próprio proprietário da aeronave que voa realmente IFR para longas distâncias e geralmente tem o copiloto. Enfim, são vários, digamos assim, setups, né? Várias configurações de tripulação. Isso é treinado o CRM, é treinado a reação, isso de forma alguma isso não tem nada a ver com avaliação de CMA, não tem nada a ver a ficha. O LOFT ele não tem a avaliação, digamos assim, em termos de nota, vamos falar claro, de nota, de pontuação, isso não vai para a sua ficha, né? Por exemplo, o LOFT, né? Não tem essa cobrança. Mas qual é a cobrança? A melhoria. Né? A melhoria pela razão de melhorar. Não é só aquele cara que estuda para passar na prova, em outras palavras. É o cara que estuda para aprender e ir aprimorando. Isso acontece muito na aviação. Os aviadores aqui que estão me ouvindo sabem disso e vivenciam isso todo dia. Ele guarda, ele retém aquilo. Então, por exemplo, reações que eu não sabia até que eu me depare numa situação na cabine, e isso pode ser trabalhado no simulador. A gente vai ter uma análise de um profissional técnico, um piloto também, que tenha mais experiência, um instrutor, que seja, mas também uma avaliação psicológica. Não, de novo, não para que seja isso registrado, para que isso haja uma métrica, seja mensurado, isso é uma de coisa forma alguma. Do treinamento para conhecimento pessoal. Exato, dele. não é um caráter avaliativo no sentido eliminatório, certo. mas sim no caráter de aprimoramento. Entendo. E isso é muito bom porque todo mundo entra relaxado. Isso. Porque a gente sabe,
como aviadores, pela cobrança, pela pressão que existe diária, cheques, recheques, provas, testes, aeronaves novas a serem estudadas, o que é que acontece? Nem sempre você é o mesmo. Porque você entra com um grau de tensão, é normal, é esperado que um candidato ou um postulante ou uma pessoa que está sendo submetida a um teste, ela não vai entrar igual, ela vai entrar ali já no tônus para poder responder. E, na realidade, esses treinamentos são treinamentos mais confortáveis, são relaxados, não há contabilização de horas, mas sim horas para treinamento ali de experiência. De experiência. Isso. Né? E para quebrar exatamente esse ranço do distanciamento do simulador. Entendo. Eu acho que é uma proposta excelente que a Propag faz, né? Desprovida, porque, por exemplo, é fato que o aluno inicial, 0 hora, ele precisa de um ATD, né? Esse device, esse dispositivo, é certificado, homologado pela acúmulo de hora. Não é o caso aqui. O caso aqui é realmente a preparação pela preparação, o cultivo, digamos assim, o fomento do aviador. O que é trabalhado lá? O airmanship, que é a avaliação do risco. Criar em você isso. A tomada de decisão com base nessa avaliação. Entendeu? Um bom desfecho por essa formação pessoal, individual e necessária do aviador. Então, os instrutores, ele tem ali, ele é voltado para essa preparação, para deixar o piloto cada vez mais seguro. Correto. Dentro da sua atividade. Então, é um trabalho incansável, vamos dizer assim, e repetitivo, até porque com o simulador fica muito mais fácil, como você disse. Você volta para o chão a hora que quer e recomeça. O simulador, uma linguagem futebolística, tem um tira-teima. Olha aqui. Então, assim, você faz uma decolagem. Não foi muito... Volta. Né? Para, congela. Numa hora, você faz vários procedimentos, por exemplo. No voo real não tem como voltar a fita, né? Não tem como voltar o vídeo, a imagem. Então, assim, tem essa flexibilidade. Você otimiza o horário, o tempo, desculpe, você otimiza aquela hora voada, você economiza dinheiro, porque não é combustível queimado, né? E você aprimora. Então, quando você vai para o voo real, até a sensibilidade de realmente buscar, porque lá talvez não te dê o motion. A gente está falando de um ATD. Isso. Né? Nós temos o ATD, o full motion, que é usado no 121, no RBAC 121, específico da aeronave. Esses são os avançados, já que a gente está falando. E você tem lá ainda o FTD, que é o avançado da aeronave, mas é mocap, ele é fixo. Isso é usado lá. Aqui a gente está falando do ATD, né? O que acontece com o ATD? O cara sai querendo voar, de verdade, para ele ter o feeling. Mas ele carrega em si a proficiência. Porque ele diz, puxa vida, e ele começa a ter essa simbiose com a aeronave, essa interação, ele faz corpo com o avião. É bem interessante isso. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu achei a sensibilidade muito próximo, né? O simulador assim, é muito próximo do real, né? Então, assim, eu já voei em outros simuladores, mas, assim, o da Propag eu achei, sinceramente, muito ele bom. Ele está na sensibilidade, eu não quero trazer métricas aqui, porque eu teria que realmente ter até instrumentos para essa medição, né, digamos assim, para mensurar isso. Mas ele está no meio, sabe? Eu acho que é o ideal. Nós temos simuladores que são 10 vezes mais difíceis, complexos mesmo, de voar o pé e mão. E o pessoal, e isso é fato, quando chega no avião, dá a sensibilidade. Ele está no meio, ele está ali em 5, eu vou arriscar, é só um palpite, tá, gente? Mas eu quero que você vá lá, visite e diga, realmente, constatei, está muito próximo do real, tem um grau de dificuldade, porque a intenção do simulador é essa. Como é que é isso? Eu não sou o simulador trainer. É feito para criar problema, então? Eu não sou personal trainer, mas eu vou fazer aqui uma boa analogia, acredito eu. Me acompanhe. Você vai para jogar basquete, sei lá, ou correr numa maratona. Você tem que se preparar. Você vai levantar peso. Você tem que ter carga. Isso. Então, vai ser difícil o treinamento? Vai. E o teu personal trainer, ele vai botar carga. Ele não vai ser levinho. Olha, hoje vai continuar com o mesmo peso. Não.
A mesma coisa acontece no simulador. Então, você vai para uma preparação. Quando você sair do simulador, você vai encontrar, você diz, puxa vida, aqui está fluindo bem no voo real. Então, a ideia é essa. Entendo. Então, é essa comparação aí da academia. Lá é academia, Isso. treino é treino, jogo é jogo. Não é isso? Exatamente. É isso. Tranquilo. Mas assim, Ralf, a gente tem hoje também uma questão muito importante, que é, não sei, me parece que é um dos tópicos que a Propag vem desenvolvendo, que é o CRM, né, na questão do relacionamento de cabine. Isso. E por muitas vezes a autoridade do comandante da aeronave, ela, em algumas situações, gera qualquer risco maior. E aí nós temos relatos de acidentes provocados por essa relação entre comandante e copiloto. Isso é trabalhado na Propag Aviação? O que é que vocês prepararam para isso? O que é que tem de novidade aí para a gente? Isso é verdade. Essa do comandante sobrepujar, né? Inclusive desarticulando qualquer insight técnico desprovido de hierarquia. Isso antigamente realmente era sofrido. Por isso veio o CRM. O CRM, se eu não estou equivocado, corrijam-me aí os universitários, nasceu na NASA, né? Exatamente para dar o situacional, né? A consciência situacional. Quem eu sou, onde estou e para onde vou. Quem sou eu, o que faço, né? O quem sou eu nesse caso, o que menos, porque o quem sou eu é onde eu estou assumindo, onde eu sentei. Mas existe uma linha ali, né? E essa linha determina a minha tarefa, ou seja, inclusive no scan flow, né? Ou seja, toda ali a observação, a sequência e os checks que têm que ser realizados, cabe a mim, se eu sou o primeiro oficial, se eu sou o copiloto. Cabe ao comandante aquela outra parte. E começa a haver essa interação, né? De forma alguma, fazer com que a faixa sobrepuje o que é um fato técnico e que existe. Então, hoje se derimiu isso. Começou a dissipar-se isso. Como? CRM. O CRM, a antiga sigla, né? Inicialmente era Cockpit, né? Resource Management. Gerenciamento de recursos de cockpit, cabine. E isso se ampliou. Inclusive está no mercado. Eu sei que o pessoal dessa área empresarial, dos businesses aí, sabe o que eu estou falando. Já não é mais mistério. Estendeu para Corporate Resource Management, que é o gerenciamento de recursos da corporação, da empresa, do todo. Então, nossa corporação, nosso business, nosso negócio é voar o avião, é a cabine, é o cockpit e tudo que dele advém. E aí, esse trabalhar no simulador é importante. A gente começa a aparar essas arestas de uma maneira confortável, clara, científica, fato ali. Ela está ali provada. Então, eu tenho sido testemunha, eu posso falar isso sem citar nomes ou entidades, mas eu tenho visto, por exemplo, um soldado voando com um coronel. E o soldado é o comandante do voo. Tá. Técnica e puramente. Sim. Apenas por uma questão de atribuição. Coube a ele o lado esquerdo. A aviação acontece muito disso. Eu tenho alunos hoje que são comandantes, né? Hoje me ensinam. Muitas vezes eu ensinei a alguns que hoje estão me ensinando na universidade. Então existe essa, né? Então calhou a ele de fazer o curso primeiro do avião, né? Ele fez o ground, ele acumulou experiência, ele tem horas logadas, ele estudou. Ele está capacitado ali, capacitado. Mas existe uma hierarquia por trás que pode interferir nessa decisão. Ali eles são tripulantes, né? E eles ali são da sua função e não é olhado de forma alguma, ali é um time. Sim. Então você tem ao mesmo tempo a união, né, e a divisão de tarefas. Isso é um dos produtos entregues pela Propag. Que é o CRM. O CRM vai ser largamente trabalhado.
Detalhe, eu quero pontuar isso aqui, muito, muito pertinente você ter trazido isso, chamado a atenção, porque quando a gente fala de CRM, algumas empresas têm, aliás, na aviação, toda entidade, seja você voando 135, voando 91, 141, você tem ali específico o seu SOP, que é uma sopa de letras, né? Mas é o Standard Operational Procedure, que é o procedimento de operação padrão, standard. A padronização. Cada empresa tem um conjunto de regras que diz, olha, nós vamos operar assim, a gente vai fazer assim, tal ponto, no táxi assim, tal, enfim. Então, se você tem o seu CRM pronto e quer aplicar lá, o simulador é seu. Isso. Os instrutores são vocês assumem. Não há problema. Isso na aviação executiva, Ralf, só querendo, também, às vezes, as empresas elas fiscalizam um pouco mais isso. Sim, e cobram. Mas a gente tem também uma larga quantidade de pilotos voando na executiva, né, que ali, por afinidade, travam, mas é importante que eles possam, no simulador, vivenciar também. Vivenciar, porque a aviação é padronização. Tudo que você faz ao voar é protocolar. Não existe roda sem inventada. Está escrito. Onde é? Aqui. O manual, a referência. Está ali. Então isso é muito importante. Agora, de novo, eu quero quebrar isso. Você que quer conhecer, que não quer saber de papel, não quer saber de nada, quer se divertir com a família, quer ir, agende. Vá lá. Eu acho que depois nos créditos, eu não sei. Nós vamos colocar aqui o telefone de agendamento da Propag. Vá lá, né? E se divirta também. Também é divertido, é fã, né? São condições, né? Nós falamos para os profissionais, isso, mas é importante, né? Eu fiz esse parênteses, essa pausa. Mas olha, voltando aos profissionais, se você tem desenhado o seu SOP, se você tem desenhado o seu CRM, o seu Loft, como a gente já tem experimentado alguns parceiros que já estão vindo, né, são muito mais, são bem-vindos, eles estão experimentando isso, ter autonomia, eles vão lá, a gente acompanha, energiza, liga tudo, e eles vão ter o treinamento. Então eu acho isso muito bom, uma experiência muito boa. A gente fica muito feliz, né, tudo que vem a somar para a aviação, fica muito feliz. E a Propag é um ganho grande que a gente está tendo na instrução, no treinamento, e aqueles que não voam, não são pilotos, mas querem sentir a emoção de pilotar um avião, entre em contato com a gente, vamos recebê-lo e você vai fazer um voo no aeronave sentindo todas as sensações, todas as emoções de um voo real. Né, Ralf? Isso aí. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, em poder trazer essas novidades, né, no Solo Controlado para isso, espaço para falar da aviação, né, e a gente fica alegre em saber que a empresa está se dedicando a isso, é aqui na Zona Sul de Recife, né, bem situada, próximo ao aeroporto, e eu acho que vai ser, assim, já está atendendo, né, a gente sabe que vocês já estão realizando treinamentos, e a tendência é que isso volte e seja de forma bem mais ampliada, né? Ralf, quero que você possa fazer suas considerações finais, é sempre um prazer muito grande estar com você aqui, e eu queria que você desse um recado aí final para a galera que voa, nossos irmãos de asa aí. Durval, eu quero agradecer no Solo Controlado pela oportunidade. A Propag está à disposição, na escuta permanente, certo? Estamos lá na frequência, sintonizado em vocês. E parabenizar e congraçar com vocês pelo fato de vocês promoverem a educação aeronáutica. Eu sou um forte defensor disso, mesmo para o leigo. Quem tem medo de voar, vá lá no simulador. É excelente, são bem terapias, legal. Eu tive casos de receber, no voo panorâmico, receber pessoas que de forma alguma estavam com filhos no exterior, né? E confortavelmente fez uma transição e foi. Embarcou e foi, depois de voar conosco. Entendi. Eu tenho levado família, meus pais, a família, minha mãe, minha esposa, minha sobrinha, e é um prazer, de forma segura, consciente, profissional. Obrigado a vocês aí pelo profissionalismo e estamos sempre às ordens. Nós te agradecemos. E fica essa deixa, você tem medo de voar, passa no simulador, né? Faz um voo simulado, vê como funciona e aí depois ganha os céus. É isso né? aí.
Ralf, muito obrigado. Obrigado, viu, meu comando, querido? sempre na Prazer escuta. grande ter você. No Solo Controlado fica por aqui, nesse papo maravilhoso com Ralf de Carvalho, nosso instrutor, né? Um cara que respira aviação. E a gente volta muito em breve com um novo episódio.